Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, e já rogo aos céus que Jesus possa envolver a todos nós nas suas energias de refazimento, de reconforto, de consolo e de paz. Que todos nós sejamos envolvidos nesse instante e tenhamos a consciência que Jesus está por nós. Hoje iremos refletir um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 22, que tem o título Não separeis o que Deus juntou. Essa frase, esse título desse capítulo, ele foi extraído no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, que está no capítulo 19, no versículo de 3 a 9. Eu vou pedir licença para vocês e vou ler esse trecho para que a gente possa iniciar assim as nossas ponderações e as nossas reflexões. Então Mateus relata o seguinte acontecimento, a seguinte história, que os fariseus também vieram até ele, até Jesus, para tentá-lo, para prová-lo. Eles disseram: é permitido a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo que seja? E ele respondeu, Jesus responde: não lestes que aquele que criou o homem, criou desde o princípio com duas polaridades, com duas energias, a energia masculina e a energia feminina, e disse, por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher ou à sua companheira, e os dois serão uma só carne. E assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus juntou. E seguindo mais adiante, eles ainda questionam Jesus, eles ainda retrucam Jesus e falam assim, mas então por que Moisés ordenou que se desse carta de divórcio às suas mulheres e que se a repudiassem? E Jesus lhe respondeu de pronto, é por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que repudiasse as vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. E ainda segue alguns trechos sobre esse assunto. Então, nesse trecho, nós vemos que existem dois pontos que nós nos acostumamos a ouvir constantemente perante as nossas co-irmãs religiosas, ou até mesmo dentro do espiritismo, de certa forma, ouvimos esse ponto, que não se pode separar o que Deus juntou. Então acho que todos nós já vimos e já participamos de casamentos religiosos dentro das instituições, das nossas co-irmãs, e vem a velha frase, não separeis o que Deus juntou. Mas a gente entende que, todos nós entendemos que nesse trecho há a fixação só nessa parte. Parece que quando se fala sobre isso, está dizendo assim, não se pode ter separação, não se pode ter divórcio. Esse é o nosso entendimento, lendo isso, e é o jeito que a nossa sociedade foi construindo essa passagem evangélica dentro de nós. Porém, se nós prestarmos atenção no que lemos agora, prestarmos atenção no texto
de Mateus, nós veremos que esse texto não está falando que não se pode separar. Porque até há muito tempo atrás, a época de Moisés, bem antes de Jesus, o Moisés, o grande legislador, né? Aquele que escreveu os 5 primeiros livros do Velho Testamento, ele já previa nas suas leis civis a separação, o divórcio, o desquite. Então, a separação já existe há milhares de anos. E de um tempo para cá, depois do advento do Novo Testamento, né, nós que estamos ligados às instituições religiosas, fomos interpretando que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas aqui eu gostaria também de enfatizar que Jesus fala que a separação é por causa da dureza dos vossos corações. Então, na realidade, esse trecho, ele não está falando sobre o que não se deve ter a separação, mas ele está falando numa profundidade, no entendimento mais amplo, quais são os sentimentos, o que ocorre para gerar, o que ocasiona essa separação. E é justamente sobre isso que gostaríamos de refletir um pouquinho nesses breves momentos. O que ocasiona a separação? Então a gente tem que botar dentro do nosso ponto, né, fixo agora, não é que o que Deus juntou, o homem não pode separar. É o porquê que ocorre essa separação. Por que hoje em dia as pessoas não conseguem se relacionar de uma maneira, num período tão grande, né? Então há muitas separações. É nesses aspectos que vamos refletir um pouquinho sobre hoje, né? Sobre esse tema hoje. Então é o amor versus alguns outros interesses, né? A dureza do nosso coração. Então, quando nós ouvimos esse trecho, a dureza dos nossos corações, às vezes não, hoje em dia, todos nós entendemos e usamos a simbologia do coração como sendo a simbologia do sentimento. Mas a época de Jesus, para os antigos hebreus, o entendimento do coração ele vai além do sentimento. Então o coração engloba também o entendimento, a inteligência, o conhecimento. Então ali dentro do coração estava o sentimento e o conhecimento. Então quando fala da dureza do coração, também é a dureza de não entender as leis divinas como foi trazidas para todos nós. Se nós nos relembrarmos aqui do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar, não vim, né? Jesus falando que não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la, ele traz, né, o Velho Testamento à tona, nesse capítulo, falando sobre os 10 mandamentos, né? Mostrando a diferença entre as leis de Deus e as leis do homem, as leis de Moisés, as leis civis. Então essas leis de Moisés, ela vai mutando, né? Ela vai se transformando ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então é por isso que quando lemos às vezes algum trecho do Evangelho, que hoje já não se cabe mais, onde que fala de formação de um casal entre homens e mulheres, hoje já existe entre nós aqui a palavra amor predominando. Então os casais são formados de maneiras com homens, mulheres com mulheres, e por aí vai. Por quê? Porque a predominância é o amor. É sobre isso que vamos refletir um pouquinho, sobre o amor. Como nós estamos nos relacionando com esse amor, com esse sentimento, dentro das nossas relações familiares. Então, assim, não separeis o que Deus juntou. O que Deus juntou? Quando Deus junta, né, as pessoas dentro de um lar,
não importando o seu sexo, mas se juntou ali, a gente pode expandir isso, né? Então eu estou dentro do lar, às vezes eu moro com meu irmão, eu moro com meu pai, eu moro com a minha prima, eu moro com a minha tia, não importa, gente, qual que é esse tipo de relação, mas quando eu estou convivendo, então qual é o sentimento que eu estou convivendo dentro desses relacionamentos, o meu amor? O que pode fazer eu separar, eu sair, né? Desse relacionamento que muitas vezes acontece, a gente sabe, mas o que é que pode separar? É quando eu estou, ou nós estamos, agindo com sentimentos diferentes do amor. Então hoje eu gostaria um pouquinho que nós refletíssemos como está a nossa compreensão, como está a nossa aceitação com a diversidade dos relacionamentos. Muitas vezes nós estamos num relacionamento sempre pensando em fazer a nossa vontade em primeiro lugar. Então, para que não haja, né, a separação do que Deus juntou, é necessário várias vezes nós sairmos de nós mesmos, deixarmos os nossos sentimentos de querer as coisas, né? O nosso egocentrismo para fazer a vontade do nosso próximo, do nosso companheiro, da nossa companheira, daqueles que nós estamos relacionando. E eu gostaria também de extrapolar, né, o nosso lar, extrapolar para todos os relacionamentos. E como é complicado e está sendo colocado em prova isso, né? Essa complexidade do relacionamento, nesses momentos de transição que estamos passando, em que passamos maior parte com essas pessoas, às vezes no isolamento social, às vezes dentro do ambiente profissional que passamos muito tempo. Então, como que está o meu sentimento, como que está as minhas, ou como estão os meus sentimentos e como estão as minhas atitudes em relação a esses companheiros que muitas vezes temos dificuldade de nos relacionar. Então, quando nós mudamos o nosso jeito, ou o nosso comportamento, ou os nossos sentimentos, os relacionamentos também podem mudar. E a partir dessa mudança, desse relacionamento, acontece a aproximação, a união. Então não há essa separação do que Deus juntou, porque Deus junta todos nós. Então Deus junta nós dentro do nosso lar, dentro da sociedade, dentro do ambiente profissional. Estamos juntos com aqueles companheiros que temos que experimentar as relações durante diversas horas dos dias, diversos dias das semanas, e essa vivência às vezes traz algumas turbulências onde há a coisa mais fácil, a ação mais fácil. Você fica no seu canto, que eu fico no meu canto. Mas hoje Jesus, ele está nos falando a todos nós que devemos prestar atenção para amolecer os nossos corações e os nossos entendimentos. Como amolecer o nosso coração? Não tomar o caminho mais fácil, que é a separação. Porque deixarmos de nos relacionarmos em qualquer nível, né, social que estejamos, ou de um relacionamento familiar, ou de um relacionamento social, ou de um relacionamento profissional, é a atitude mais fácil. Então, se a pessoa entra por uma porta, como diz o dito popular, eu saio da outra. Eu não tenho nada contra essa pessoa, mas se ela entrar aqui nesse ambiente, eu saio para lá. Se ela estiver vindo numa calçada e eu estiver na mesma, eu atravesso a rua e vou para outra. Então, isso é uma fuga, é uma separação. E para nós evitarmos chegar a esse estágio, né, de sentimento, nós temos que cultivar o sentimento dentro de nós mesmos. Cultivar o sentimento da aceitação, do entendimento e daquilo que nós falamos há pouco, de deixar nós mesmos. Então, um exemplo bem bobinho, bem tolinho,
nos nossos dias, que a gente pode colocar aqui, é quando nós estamos nos relacionando e temos apenas vivenciando junto, e temos apenas um aparelho de televisão, um exemplo bem tolinho. Então, chega na hora da novela e chega na hora do futebol. Quem é que vai ver o quê? O homem às vezes quer ver a novela e a mulher às vezes quer ver o futebol. E porque ela gosta de futebol e o homem gosta da novela. Às vezes o casal, né, querem ver coisas diferentes. Às vezes o casal, o homem quer ver o futebol e o outro homem quer ver a novela. E o que fazer? Então, existe um conceito que eu gosto de usar muito comigo mesmo e que eu tento, de certa forma, pôr em prática, porque é o exemplo de Jesus, né? Então eu cato o exemplo de Jesus e tento, na maneira possível, colocar em prática, e que todos nós possamos nos esforçar em pôr em prática esse exemplo, que é aquele que tiver mais compreensão que compreenda. Então que nós possamos ser aqueles que têm mais compreensão, porque como é bom deixar o outro feliz. Às vezes nós ficamos tão enclausulados dentro de nós mesmos, querendo tanto fazer as nossas vontades, que não conseguimos nem saborear quando nós fazemos algo para os outros e vemos as consequências, né, dessa ação com a felicidade do outro. Então, às vezes, eu tenho que abrir mão, realmente abrir mão dos meus interesses e das minhas vontades, para que o próximo, que esteja ali mais próximo de mim, receba, né, esse sentimento assim, de renúncia e se sinta valorizado. Nossa, deixou de fazer isso por minha causa, deixou de, às vezes, de ir jogar uma bola para ficar comigo, deixou de fazer aquilo para dar atenção para mim. Então é nesse sentido que nós temos que refletir nesses instantes, de não separeis o que Deus juntou. Quando nós, homens, pegamos esses versículos e colocamos como uma coisa rígida, como parece que se há uma união, né, entre duas pessoas, que ela não se possa ser rompida, mas muitas vezes essa união entre essas pessoas, elas são feitas por outros interesses, ao contrário do amor. E quando há o amor, a separação fica muito mais difícil, porque mesmo a gente tendo dificuldade de nos relacionar, mesmo nós tendo às vezes um ambiente bem complexo, quando há o amor, a gente busca o entendimento, a compreensão, e aí há uma união, uma aproximação. E isso serve para todos os ambientes. Então, no lado profissional, às vezes tem algum companheiro lá na empresa que também, né, faz várias coisas que nos desagrada, que nos deixa mal, mas nós temos que tentar nos harmonizar, nos compreender, nos unir e não nos separarmos, porque essa ação de separação, como eu já disse, é a mais fácil. Então que podemos lutar contra esse sentimento, né? Nossa, eu não fui com a energia daquela pessoa, nossa, como diz o dito popular, o nosso santo não bateu. E aí qual que é a primeira reação? É não relacionar mais com aquela pessoa. Mas hoje, Jesus está nos falando que temos que aproveitar todas as oportunidades de relacionamento, utilizando a frase, não separeis o que Deus juntou. Se Deus nos colocou junto naquele ambiente com as pessoas que estamos convivendo hoje, temos que ter um entendimento que há uma necessidade de estarmos juntos, ou para nós podermos aprendermos, né? Que possamos aprendermos com esses relacionamentos, ensinarmos com esses relacionamentos, convivermos na maior parte possível em harmonia nesses relacionamentos, e isso fará com que haja um crescimento, né, do nosso coração, agora trazendo para os nossos dias, né, do nosso coração, quer dizer, um crescimento dos nossos sentimentos amorosos perante a lei de Deus. Então, quando Jesus fala
Moisés fez isso lá atrás por causa da dureza dos vossos corações. Eu já estava falando há mais, de 2000 anos atrás, da dureza, que nós possamos então amolecer os nossos corações através do amor, da compreensão, da aceitação e da fé. Que todos nós possamos então ficarmos refletindo um pouquinho sobre como estou me comportando nos meus relacionamentos, qual é o sentimento predominante ali que eu preciso também colocar em prática, o que eu estou me propondo nesse relacionamento para buscar a harmonia, para buscar o entendimento, para buscar a paz, para buscar a felicidade. E que possamos pôr dentro dos nossos corações e das nossas mentes que nós estamos juntos para caminharmos na estrada da felicidade. E que essas energias felizes possam envolver a todos nós nesse instante e que cada um de nós possamos ficar na paz de Deus. Meu muito obrigado pela atenção e até a próxima.